Pessoal, eu tô aqui na minha pousada em Noronha e dá uma olhada nas últimas comissões que eu recebi em poucas horas trabalhando pela internet. Pode ver que em pouco tempo eu ganhei mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que funciona esse mercado, como que eu consigo fazer isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te explicar como que funciona e como que você pode fazer isso aí na sua casa. Porque o Grêmio optou em fazer a pré-temporada já na altitude. Sim. Diferente de outras equipes que viajam no dia do jogo. Não, o Grêmio já foi para os 2.800 metros de Quito e lá fez a aclimatação. Aliás, o Grêmio foi muito bem no jogo. Perdeu para LDU, mas foi bem. E correu. A missão foi cumprida. Mas ficou lá um tempão e na última hora o principal reforço chegou no dia do jogo e entrou. O Vargas, O né? Vargas, isso mesmo. Mas o que aconteceu naquele ano? Comprometeu a participação do Grêmio, por exemplo, no estadual. Começou o estadual com o Grêmio em Quito. Enfim, você mexe com todo o seu planejamento. Então, gente, o G4 hoje, nesse modelo, ele é fundamental. Para o São Paulo, serão 8 jogos decisivos. Vai custar muito caro ao São Paulo perder essa vaga no G4. E na 36ª rodada, Grêmio e São Paulo. Grêmio e São Paulo. Mas tem o lado do Grêmio também, né? Se também perder essa quarta vaga, vai ser pauleira pro Grêmio. Também. Mas o Grêmio tá vindo de baixo, o Flamengo ganhar a Libertadores, né? Isso aí abre uma vaga. Gente, olha, o Cadeiros falou que os próximos 8 jogos pro São Paulo serão fundamentais aí para a definição, né, de uma vaga no G4. Pro Fluminense, serão fundamentais para a definição se o Fluminense segue na Série A ou se vai para mais um rebaixamento. Na tela agora aqui do Bom Dia Fox, todos os jogos do Flamengo, do Fluminense, até o final do campeonato. Tem o São Paulo, amanhã no Morumbi, depois o Internacional no Beira-Rio, aí o Fluminense recebe o Atlético Mineiro, confronto direto aqui, galera. Confronto direto mesmo. Dois confrontos diretos. E o CSA no Rei Pelé, jogo duríssimo, mas duríssimo mesmo, porque o CSA tem venceu aqui, né? Um bom aproveitamento jogando no Rei Pelé e venceu no Maracanã, né, o Fluminense. Depois o Fluminense recebe no Maracanã o Palmeiras, confronto duríssimo também. Ano passado foi o jogo que derrubou o Roger Machado, né? O Fluminense ganhou do Palmeiras. Verdade. No Maracanã. Tem que ver como é que vai estar a situação do Palmeiras no dia 28. Sim. Que pode ser até que já não tenha mais chance de ser campeão. Ou então pode ser que tenha muita chance de ser campeão. Assim como o Avaí. Provavelmente vai entrar em campo rebaixado. O Avaí pode... A gente fez a matemática na rodada passada. Nessa, de repente, pode ser que matematicamente... Aí já. Aí depois o Fluminense... Aí também o Fluminense pode estar rebaixado contra o Fortaleza. E o Corinthians encerrando a participação no Campeonato Brasileiro de 2019 contra o Corinthians na Arena Corinthians. E pode ser um Corinthians brigando por uma vaga, de repente... Na Libertadores. G6, G4, G7, G8, né? G4 eu não acredito, mas G6 é possível. G6, Matematicamente ainda a gente pode colocar o Corinthians... É na última rodada, né, com o Corinthians. A gente tá falando da última rodada. Fora de casa, não é nada simples. Não, mas imagina, eu não estou me pegando números, não. Não, por rendimento, o Corinthians hoje está fora da Libertadores. A não ser que tem que mudar. Que haja um milagre aí. Mas veio o Coelho aí para dar jeito nisso. Olha, o desempenho do Fluminense, o Cadeiros vendeu aqui que a gente traria, né? Contra esses mesmos adversários. Os adversários, né? O retrospecto do Fluminense lá no primeiro turno contra esses adversários. Vamos colocar na tela aí, então, essa arte que é bem interessante para a gente ver aí se muda alguma coisa do Fluminense, né? O desempenho do Fluminense contra os últimos adversários no primeiro turno: 8 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. Aproveitamento de 37,5%, galera. Vai cair. Não salva. Se for esse rendimento se repetir, não salva. Com 3 vitórias... Ele chega a 40 pontos. São 9 pontos. Vai a 40, Paulo Lima. É um retrospecto negativo mesmo. 5 derrotas. Mas a situação é delicadíssima. A gente tem aí os resultados. Coloca na tela aí os resultados. A gente tem os jogos contra esses mesmos adversários na reta final do campeonato. A gente vai ver aí, ó. Não, esses aí são os próximos. Aí, ó, como foram os jogos, ó. O Fluminense perdeu para o São Paulo no Maracanã, venceu o Internacional, perdeu para o Galo. Vamos lá, na briga direta aí, ó. Perdeu, Galo olha ali, ó. Perdeu os dois jogos, bem observado, Paulo Lima. Perdeu, inclusive, no Maracanã pro CSA. E aí, trocando a página, a gente vai ver, ó. Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Avaí. Nossa. Perdeu pro Avaí no Maracanã. Sim. Perdeu pro CSA e pro Avaí. Exatamente. E venceu o Corinthians no Essa Maracanã. Vitória lá no Castelão. Não, foi em Brasília. O Fluminense e Corinthians foi em Brasília, não foi? Foi a falha do Cássio. Exato, mas antes teve o jogo contra o Fortaleza no Castelão e o Fluminense venceu, jogando fora de casa. Uma vitória importante para o Fluminense depois do revés que teve contra o Avaí.
Olha, 40 pontos não salva, não. E, Jackson, nesse aproveitamento aí, geral, tá? Dos times, como a gente falou, do Fortaleza para baixo. A gente vai ver aí. Vamos colocar na tela. Vamos lá, então, para o Calheiro explicar. Nesse mesmo exercício, tá? Listamos do Fortaleza para baixo. Tá. Primeiro ranking em aproveitamento, tá? Todos os times que estão lutando contra rebaixamento. Contra seus 8 últimos adversários, espelhando o primeiro turno. O Botafogo, contra esses 8 adversários que ele terá pela frente, no primeiro turno ele fez 11 pontos. Foi o melhor aproveitamento entre todos. Fica fora. Porque a realidade do Botafogo é completamente diferente. Esse foi o aproveitamento Qual é a no realidade primeiro desses turno. outros times que estão aí? Vamos lá, vamos primeiro... Tem time mas que particularmente do Botafogo tá é uma outra realidade. Todo mundo Aí tem time que está subindo e tem time que está caindo. O CSA está vivendo um Atlético melhor Mineiro é hoje. outro exemplo. A gente tem ali, ó, o melhor aproveitamento no primeiro turno, nas 8 últimas rodadas, foi do Botafogo, 45,83. Na fase boa do Barroca. E aí vem caindo, ó, CSA depois, Fluminense, Fortaleza, Ceará, Cruzeiro, Avaí. Olha o Atlético Mineiro, 29,16%. E a Chapecoense virtualmente rebaixada, 25%. Ficaria assim, ó, o Z4, se repetir... esse aproveitamento nos times que lutam contra o rebaixamento. Bahia, CSA e quem seria o último. Não, só para segurar um pouquinho, cara, antes de a gente mudar de tela, só para a gente ter uma ideia de momento. Aqui a gente está falando de um Botafogo que vivia um grande momento com o Eduardo Barroca. Estava na primeira página. Um Botafogo completamente diferente. O CSA vive um melhor momento hoje. Sim, inverteu. Inverteu. O CSA vive um melhor momento hoje. Aqui foi quando o Atlético começou a cair. Então, ou seja, de todos esses aí, o único que você pode dizer que vive o melhor momento é o CSA. E que nesse também momento? Nesse momento. Agora, CSA. E que também não é um bom momento. Eu acho que o Cruzeiro também melhorou em relação àquela época. Também, mas... Interessante. Ceará, será que não? Eu não vejo ninguém aí em bom momento. O Ceará é uma eterna oscilação, gente, nessa Série A. Mas olha só, olha que interessante, olha como ficaria, tá, a classificação final, se esses números se repetirem, né? De aproveitamento nesse espelhamento. Ah lá, não muda o Z4. Não muda. Só inverte a Chape hoje é a lanterna. É a mesma coisa, não muda nada. Mas os 4 vão se manter no Z4. Olha, e o Cruzeiro se salvaria por 41 e o Ceará por 41. Gente, acho não que será... muda o Z4 se mantiver esses números, hein? Esse retrospecto. Repetindo, hein, gente? Se esses times... Se esses clubes repetirem seus aproveitamentos contra esses mesmos adversários que eles vão enfrentar. Que não mude tanto, né? Também, Eugênio. É esse sentimento que eu tenho. É uma média de aproveitamento. Embora, como eu tenha dito, o Botafogo cai. O Botafogo com o Alberto Valentim, o aproveitamento dele caiu pela metade em relação ao resto do campeonato. Ele tem 4 derrotas e 1 vitória. Caiu demais, por isso preocupa bastante. Ele saiu do Avaí rebaixado e vai empurrar o Botafogo para a Série B? Não estou empurrando. Não estou dizendo. O Alberto pelo retrospecto dele. Mas é aquela história, você manda um técnico embora e vai buscar o técnico do último colocado, né? Aí também passa pela diretoria do Botafogo. Lógico. Estava rebaixado. Agora, sobre o Fluminense, interessante, porque, por exemplo, o Botafogo é um time que tem muita dificuldade ofensiva, né? Sim. Já o Fluminense é o time que mais finaliza no campeonato, gente. Eu tenho mas não acerta o alvo de jeito nenhum. Exatamente. Aquela derrota para o CSA é emblemática. Sim. Você lembra dos números? 57 contra 2. Vou trazer aqui esses dados tão interessantes. São 427 finalizações do Fluminense, 34,2% na direção do gol. 6,7%. 400 e quantas finalizações? 427. Apenas 6,7% se transformaram em gol. O Fluminense precisa de 14,7 finalizações para fazer um gol. É o segundo pior número do campeonato, que o pior é do Avaí. E aí, olha que grave isso. Finalizações. Olha que grave, ele precisa de 14,7. E a média por jogo é inferior a isso. É inferior, tá aqui, acabei de fazer, 14,2. Ou seja, por jogo, o Fluminense não atinge essa marca, em média, do que ele precisa para fazer o gol. Mas aí ele vai lá no Grêmio e sapeca 4 no Grêmio. Mas aí fica vários jogos sem fazer. Mas mais uma vez eu acho que... O que representa isso, como diria aquele velho chavão? Não, mas é média, né? É o seguinte, Paulinho, uma leitura é a seguinte, o time finaliza mal, o time cria e está hoje na zona de rebaixamento porque não converte a situação. Tem time que nem chega no ataque. Na época do Fernando Diniz era o time que mais criava e não adiantava nada. Já era. Então, exatamente isso. Esses números estão no campeonato inteiro. E sabe quem é o principal responsável por isso? Quem mais finaliza no Fluminense? Johnny Gonzalez.
detalhes. 80 finalizações e 5 gols marcados no campeonato. E ainda deve ser os principais artilheiros do Fluminense, ainda é hoje. Sim, é. Ainda é impressionante. Era ele e Agora, Luciano. a falta que faz um jogador que sabe finalizar, o Pedro tem 5 gols no campeonato em 26 finalizações. Pois é. Se o Pedro tivesse ficado e jogado o campeonato à Vera, talvez a história fosse diferente agora. Ou não. Vamos aguardar, né, para ver como é que vai ser esse restante de campeonato. Graças a esse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.